Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz Zahor etion ha-Shabbat lekadisho. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta noite de Shabbat, estamos examinando a Parashá Ekev, que quer dizer por causa. E hoje nós vamos examinar o texto que se encontra no livro de Devarim, na porção da Torá. Devarim é Deuteronômio, capítulo 8. E nós vamos examinar ali, meus amados, os 3 primeiros versículos. Amém? Então diz assim, Deuteronômio 8, de 1 a 3. O Eterno, ele fala através de Moisés. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Eterno jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho, pelo qual o Eterno teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te testar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, te sustentou com um maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Eterno viverá o homem. Queridos amados, aqui nós vamos ver, principalmente aqui no verso 2, nós vamos focar no verso 2, que o Eterno, meus amados, ele está falando aqui, né, sobre os 40 anos do povo de Israel no deserto e também pelos sofrimentos e pelos testes, né? Isso é que a gente vai ver agora, falar dos testes, amém? Porque o Eterno diz aqui, ó, eu te conduzi, né, te guiei 40 anos no deserto para te humilhar e te testar. O teste, meus irmãos, testes é todo momento. A vida de cada um que serve o Eterno, você tem testes a todo momento. Por quê? Porque você é testado, a sua conduta, uma conduta de acordo com a vontade do Eterno. Amém? Então, são muitos testes, é teste nos olhares, você está na rua, você tem que vigiar com o seu olhar, você tem que vigiar com a sua conduta, né? Você vai fazer um negócio, tem que fazer um negócio honestamente, não pode ser levado por ganâncias. Então, cada coisa que você faz, você tem que fazer com... você tem que superar aquele teste. Você passa por testes e você supera aquele teste. Amém? Então, o que acontece? Todos esses testes caracterizam a vida daquele que serve o Eterno. Então, nós vemos aqui, meus amados, que o Eterno, ele colocou testes para o povo de Israel, e a gente poderia perguntar aqui, qual é a característica daquele que serve ao Eterno? Será que é aquele que cumpre os mandamentos do Eterno? Será que é aquele que cumpre mais ou menos? Mas a primeira característica daquele que realmente serve ao Eterno é aquele que supera todos os testes. Isso é que é mais importante. Você é provado, você é testado, mas você está ali fazendo a vontade do Eterno. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, você tem que ver que a marca de Yeshua, a marca do Eterno na tua vida é você superar todos os testes. Louvado seja Deus. Ou seja, todas as provas, todas as provações, todas as tribulações que são colocadas como testes pelo Eterno na tua vida, você deve superar. E aqui tem um detalhe importante, queridos. Quando você cumpre um mandamento com alguma dificuldade, com um esforço maior, 2 pessoas cumprem o mandamento. Uma cumpriu tranquilamente, a outra cumpriu com dificuldade, com muito esforço. A recompensa daquela que cumpriu com dificuldade e esforço é muito maior do que aquela que cumpriu sem dificuldade e sem esforço. Então, queridos, você veja bem como o Eterno, ele te coloca testes, porque ele sabe que quer te dar
uma recompensa muito maior no mundo vindouro. Amém? Então o Eterno, ele permite provações na tua vida, na minha vida, na vida daquele que serve ao Eterno, porque a marca daquele que serve ao Eterno, quem é que serve ao Eterno? É aquele que supera os testes. Amém? Todos os testes que te forem colocados, você tem que superar, você tem que passar por aqueles testes. E Yeshua, ele fala isso também. Ele fala aqui, e Yeshua nós vamos ver em João, capítulo 16, versículo 33, e Yeshua fala assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Yeshua está dizendo para os seus discípulos, para você, meu irmão, para mim, ele está falando aqui, olha, no mundo vocês terão aflições, tá? Não vou esconder de vocês, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meus irmãos, você veja bem que Yeshua ali também fala de acordo com a Parashá Ekev. Amém? Porque o Eterno, ele colocou os testes para o povo de Israel e continua colocando os testes para o seu povo. Para você, meu irmão, para você, minha irmã, e você vai superar esses testes com a presença do Eterno, buscando a face do Eterno, se esforçando para fazer a vontade do Eterno, e Deus vai lhe recompensar, porque a dificuldade e o esforço, quanto maiores forem, maior é a recompensa. Amém? Nós vamos ver aqui também, queridos, amém, que o apóstolo Paulo, no livro de Atos, meus irmãos, ele fala aqui, vem escrito no livro de Atos, capítulo 14, verso 22, diz assim: confirmando os ânimos dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então aqui, em Atos 14, 22, diz assim: se você quer entrar no reino de Deus, se prepara para enfrentar muitas tribulações, porque o Eterno coloca testes na vida daquele que está no seu plano de entrar no reino de Deus. Que maravilha, né, querido? Você tem teste, eu tenho teste, mas a gente tem que perseverar. Aleluia! E a gente tem que perseverar em oração, em obediência e cumprindo os mandamentos do Eterno. Quanto mais dificuldade, maior é a recompensa. Quanto mais esforço, maior é a recompensa. Amém? Aqui você vai ver também, queridos, no livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 24, nós vamos ver que Moisés, ele não fugiu do teste. Olha só, Hebreus 11, 24 diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então, e tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Olha só a palavra aqui de Hebreus 11, 24 a 26, diz assim: Moisés, ele deixou as riquezas do Egito, preferiu sofrer com o povo de Israel aqueles 40 anos, porque ele tinha em vista a recompensa. Moisés sabia, como Yeshua fala, e como Paulo fala ali também em Atos, amém? No livro de Atos é falado que através das tribulações, através das dificuldades e do esforço, se ingressa, e obedecendo a palavra, sempre obedecendo, você ingressa no reino de Deus. Amém? E é muito interessante, queridos, que aí o mundo, ele obviamente, ele não gosta daquele que serve a Deus. Por isso que Yeshua HaMashiach, ele diz aqui em João capítulo 15, ele diz no verso 18: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Então, tudo que você e eu passarmos de teste, meus irmãos, muito mais testes passou Yeshua HaMashiach. Amém? E a gente tem que ver, queridos, que cada dia você é colocado em testes. Veja bem, os varões são colocados, as mulheres são colocadas em testes com as leis da Tseniut, das suas vestes. A pessoa pode até
às vezes até caçoar, falar, mas você mantém as suas vestes santas diante do Eterno, amém? E as varoas, no caso, e os varões, né, tem todos os seus mandamentos e mitzvot que devem ser praticados, e mesmo às vezes chegando cansado do seu dia, você vai lá e faz a leitura da Torá, faz a leitura, as orações, você faz todo o trabalho espiritual, inclusive intercedendo por outras pessoas, amém? Isso tudo o Eterno se agrada, amém? Tem até uma história, meus irmãos, que eu vou colocar para os irmãos agora, que existia um varão, né, irmãos, que ele era aquele que ia recolher os recursos para dar para os pobres dentro de uma aldeia. Isso faz 150 anos atrás, amém? Ele chegava e percorria, né? E um líder, né, espiritual chegou para aquele varão, um servo de Deus, né? Um servo espiritual do Eterno, né, irmãos? Amém? Ele chegou para aquele varão e falou assim: eu sinto que você tem algo de importante para fazer. E aquele varão fez isso, meus irmãos. Ele foi recolhendo ali naquela aldeia, né, naquela época, né, meus irmãos, não tinha nem carro, era carruagem, há 150 anos atrás, eu acredito que não tinha carro. Então, ele ia recolhendo ali as ajudas para ajudar os pobres daquela aldeia, né? Então, ia de casa em casa e, né, para ajudar os necessitados. E um dia chegou uma viúva, meus irmãos, e queria recursos para pagar, né, o casamento da sua filha, já que a filha era órfã, ela era viúva. E ele já tinha passado pela aldeia, que ele passava uma semana recolhendo, né, dos servos de Deus ali para ajudar os necessitados daquela aldeia. Amém? E ali, meus irmãos, mas tinha ali, entre essas pessoas que ele recolhia, tinha uns que ficavam, né, irmãos, apesar de se dizerem servos, zombavam dele, falavam, caçoavam dele. E ele tinha acabado de falar para aquela viúva: olha, eu acabei de passar, já recolhendo, já destinei os recursos para os necessitados, então eu não tenho nada agora. Mas ela chorou, pediu, clamou, e ele fez o seguinte: eu vou logo novo naqueles que zombam de mim, mas que são os mais ricos daquela aldeia, e eles certamente vão poder ajudar. Então aqueles homens, irmãos, quando ele chegou lá para ajudar, que se diziam servos, mas não eram servos de Deus, né, irmãos? Eram mais zombadores, enfim. Eles fizeram uma prova com aquele homem que recolhia para ajudar os pobres, né? Ele falaram o seguinte: ó, você vai passar vestido disso aqui pela aldeia, e tipo assim, uma banda, né? E nós vamos atrás. E se você fizer isso, acredito que era na Rússia isso, meus irmãos, era a Rússia. Amém? Ele disse: nós vamos dar para vocês, vamos dar exatamente o dinheiro que essa mulher precisa, os 300 rublos que você precisa. E ele submeteu aquilo, ele ficou muito assim: meu Deus, que teste para poder ajudar essa mulher. Mas ele submeteu-se àquilo, irmãos, submeteu-se. E ali, irmãos, ele fez aquela volta, né, irmão? Foram 2 horas ali de humilhação, até que no final ele recebeu os 300 rublos e deu para a viúva pôde casar a filha, que era órfã. Enfim, irmão, aí aquele líder espiritual, aquele servo de Deus, né, aquele rabi, era um rabi, amém? Chegou para ele e falou assim: olha, esse seu esforço que você fez para ajudar essa viúva valeu mais do que muitíssimas mitzvot que você cumpriu em toda a sua vida, porque você foi humilhado por 2 horas, né, para obter esse recurso, para dar esse tzedakah para aquela viúva poder fazer o casamento da sua filha. Amém? Então, queridos, a gente vê, irmãos, que foi um teste grande daquele varão, amém? E ele passou também. Todos os dias você, eu, todos nós somos testados, mas nós devemos tomar a decisão correta de fazer a vontade de Deus, amar ao Eterno e amar ao próximo como a nós mesmos, amém? E sempre, mesmo que demande esforço, mesmo que demande dificuldade, saiba que a recompensa vai ser muito maior, amém? E é interessante, irmãos, que aquele homem, quando foi enterrado,
tempos depois ele foi enterrado, esse homem, né? Isso é uma história verídica, amém? E eles tiveram que fazer depois uma remoção do cemitério, dos corpos, né? Porque foi lá na Rússia, né? Teve que fazer essa remoção. E quando eles foram pegar o túmulo onde esse homem estava, de uma maneira maravilhosa, ele estava intacto no túmulo. Amém? Então, algo, meus irmãos, tremendo que aconteceu ali, né? Esse homem, devido a essa humilhação que ele fez para ajudar uma viúva e uma órfã, né? E o Eterno nem permitiu que o seu corpo se decompusesse. Amém? Ficou intacto, mesmo morto há muitos anos. Amém? Na época que teve que fazer a remoção do cemitério, ficaram perplexos em ver o corpo daquele homem ainda intacto, devido ao mandamento cumprido, que é o mandamento do Tzedaká, mas com muita humilhação e com muito esforço para ajudar uma viúva e uma órfã. Amém? Então, queridos, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração, que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.